Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à página do Núcleo Frei Henrique no Facebook para conversarmos um pouquinho sobre um tema super relevante, um tema atual, um tema que tem preocupado muito a, a sociedade como um todo. Então, hoje, um dia especial, um dia diferente, um dia fora dos padrões, né, da nossa casa, que fazemos aí os evangelhos, as palestras, mas hoje estamos chamando todos vocês aqui para uma palestra especial, uma palestra sobre suicídio. E por que na data de hoje? Porque hoje é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então a gente entendeu que a data seria muito oportuna para conversar sobre este tema. Então, boa tarde, Ana Cristina, boa tarde, Regina, boa tarde, Nádia, e todas as pessoas que estão se conectando e acompanhando aqui o nosso bate-papo na tarde de hoje. Vamos pedindo permissão ao plano espiritual para falar desse tema, pedindo que ele nos ilumine, nos ampare e nos ajude a consolar por meio do evangelho do nosso Mestre Jesus e da doutrina de Kardec todos os corações aflitos na tarde de hoje. Então, eu começo com a seguinte reflexão: quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida. Eu estou de rosa hoje, poderia estar de amarelo, mas eu queria fazer uma reflexão que nós não precisamos esperar chegar no mês de setembro para comemorar, para celebrar, para trabalhar, né, em cima da data do Setembro Amarelo. Eu acredito que todos os dias da nossa vida devem ser amarelos. Todos os dias da nossa vida devem ser momentos de falar, momentos de ouvir, momentos de acolher. Nós precisamos falar sobre o assunto todos os dias, de forma muito ampla, não somente no mês de setembro, por conta da campanha que existe neste mês, né, Setembro Amarelo. Então, ao longo deste bate-papo, dessa palestra, 900 pessoas pelo mundo tentarão se suicidar. E o número é muito preocupante, né, pessoas. 900 pessoas pelo mundo tentarão se suicidar. Dessas 900 pessoas que vão tentar suicídio ao longo desta palestra, 68 vão conseguir acabar com o seu sofrimento e acabar com a sua angústia do seu ponto de vista, né, na sua visão limitada de mundo. E uma pessoa vai cometer suicídio aqui no Brasil. Então, nós vamos ter 900 pessoas tentando se suicidar, 68 pessoas no mundo que vão conseguir fazer, e uma pessoa no Brasil que vai cometer um ato contra a sua própria vida. Boa tarde, Érica, boa tarde, Jaqueline, sejam bem-vindos aqui à nossa transmissão. E aí, avançando, é neste cenário que nós precisamos conversar, né? Que segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de óbitos autoprovocados é significativamente maior que aqueles causados por homicídio. Então, existem 800 mil suicídios, né, no ano, contra 470 mil homicídios. Então, toda vez que a gente liga a televisão, que a gente pega um jornal mais sensacionalista, eles estão sempre dando notícias de que alguém tirou a vida de outra pessoa. Mas a gente precisa ficar atento que o número de óbitos autoprovocados é muito maior do que os atos, do que o número de mortes causadas porque outra pessoa tirou a vida de outra pessoa. Então, os números são muito preocupantes e a gente precisa ficar atento a tudo isso, né? Nós precisamos ficar atento a estes números.
E aí, qual é o caminho? Falar é a melhor solução. Este é o lema do Setembro Amarelo, né? Falar é a melhor solução. Este é o slogan. E quanto mais a gente falar do assunto, quanto mais as pessoas falarem do assunto, mais a gente pode ajudar. Porque é no silêncio que o suicídio cresce. É no silêncio que o suicídio muitas vezes acontece. O suicídio precisa ser debatido, porque, como eu acabei de dizer, no silêncio ele vai crescer. O suicídio precisa ser falado, conversado, debatido de forma muito profunda. As pessoas têm receio de falar do tema muitas vezes, ou quando alguém de alguma família acaba cometendo algo contra a sua própria vida, as pessoas têm vergonha, têm de falar, né, por conta de represárias e discriminação, de julgamentos que os outros podem ter a respeito do tema. Para quem gosta de jogar videogame, já deve ter ouvido falar a palavra game over, mas dentro da doutrina espírita, eu queria dizer que não existe game over, né? Existe uma história muito bonita que eu vou contar aqui para vocês agora, e a história diz mais ou menos assim, ó. Certa vez, olha que história. Certa vez uma senhora procurou o Chico Xavier lá na Casa da Prece em Uberaba, nesta foto bonita que nós estamos vendo aqui, é a casa onde Chico Xavier fazia os atendimentos, a Casa da Prece. Aí uma senhora foi lá, procurou o Chico com uma criança nos braços e foi dizendo assim para o Chico: Chico, meu filho nasceu surdo, nasceu mudo, cego, sem os dois braços. Agora ele está com uma doença nas pernas e os médicos estão dizendo que talvez precisem amputar as pernas para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim, Chico, no Espiritismo sobre tudo isso? E aí Emmanuel começou a soprar nos ouvidos de Chico Xavier e veio a resposta. Chico, explique para essa irmã que nosso irmão em seus braços suicidou-se nas últimas 10 encarnações. Explique para essa irmã que esse nosso irmão em seus braços suicidou-se nas 10 últimas encarnações. E ele pediu que antes de nascer fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora que ele está aproximadamente com 5 anos, ele está procurando um meio propício para se atirar, porque ele mora no 8º andar de um prédio. Diga para esta irmã que os médicos têm ampla razão em querer amputar as pernas deste nosso irmão, por conta do seu próprio benefício, para que ele consiga ficar mais tempo aqui na Terra e diminuir a ideia do suicídio e reparar a sua vida. Olha que história forte que a gente acabou de ouvir. Olha que história cheia de significados, né? Cheio de aprendizados. E o que nós queremos dizer? Que no Espiritismo não existe game over. No Espiritismo a gente tem que, para todo game over, existe um play again. Ou seja, para toda vez que o jogo termina, existe um continue, né? Para todas as vezes que nós estamos achando que o mundo terminou, que o mundo acabou, que o nosso jogo se encerrou, sempre aparece a tecla continue para que a gente possa reparar os erros das nossas vidas. Lá no livro Loucura e Obsessão, no capítulo 24, Manuel Filomeno Miranda diz assim: o suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente no indivíduo. Sutilmente. Ninguém nasce já com ideias suicidas. Essas ideias suicidas, embora existam dentro da nossa consciência, elas foram apagadas para o nosso processo evolutivo. Mas a gente vai alimentando com o nosso dia a dia
e fazendo com que, de forma sutil, dia após dia, a ideia do suicídio se instale na nossa vida. O suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. O candidato não pensa com equilíbrio e não se dá conta dos males que seu gesto produz naquele que os ama. As pessoas que sofreram suicídios, passaram por suicídios, os sobreviventes do suicídio, e os sobreviventes são os familiares, e muitas vezes a própria pessoa que tentou fazer algo contra a sua própria vida e não conseguiu, essas pessoas sofrem demais as consequências deste ato. E por isso que Manuel Filomeno de Miranda diz assim: o suicídio é a culminância de um estado de alienação. E as pessoas não dão conta de que esse gesto produz naquelas pessoas que o amam. Imaginem, né, gente, um pai, uma mãe, um tio, um irmão, um marido, uma esposa, tendo que conviver com um suicídio na família, né? O sentimento deve ser algo muito forte, algo muito intenso, que não dá para explicar. No livro O Consolador, Emmanuel, na pergunta 154, diz assim: o suicídio, olha que coisa forte, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pelas suas características de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus. Meus queridos, a gente precisa entender que quem pensa em suicídio está negando a lei do amor. E se a lei do amor é Deus na sua essência, nós estamos negando Deus quando a gente pensa em cometer suicídio. De todos os desvios da vida humana, talvez o suicídio seja o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta à lei do amor e da suprema rebeldia à vontade de Deus. A gente precisa entender que nós nascemos no lar que precisávamos nascer, com as pessoas que precisávamos nascer, né? Com as pessoas que precisávamos conviver. Nascemos com as condições financeiras necessárias para a nossa evolução espiritual. Então a gente está no lugar certo, no momento certo, e esta é a nossa melhor reencarnação. Esta é a nossa melhor reencarnação. Esse é o momento da gente resolver todas as mazelas da nossa vida. Este é o momento de fazer a nossa reforma íntima, de lapidar o nosso espírito para que a gente possa continuar avançando degraus nesta evolução espiritual que Jesus nos prometeu, que nenhuma ovelha vai se perder ao longo do caminho e que todos nós conseguiremos chegar lá. Então, o suicídio é a negação absoluta da lei do amor e da suprema rebeldia à vontade de Deus. E aí, avançando, a gente tem algumas coisas que eu gostaria de destacar. E todas as pessoas que pensam em cometer suicídio, um dos sentimentos comum a essas pessoas é o descontentamento. As pessoas estão tristes, as pessoas estão desmotivadas, as pessoas não conseguem encontrar, muitas vezes, mais motivação para agir. E aí, Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 943, pergunta para a equipe do Espírito da Verdade: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E a resposta é assim, ó: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Se a gente não tomar conta desses três elementos na nossa vida, nós somos sérios candidatos a entrar na fila das pessoas que pensam em cometer suicídio. Porque as pessoas que estão a serviço do bem,
as pessoas que estão usando o seu tempo para ajudar outras pessoas, as pessoas que estão usando o seu tempo para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento emocional, para o seu crescimento espiritual, não tem tempo de pensar em coisas ruins. As pessoas que acreditam na vida futura, as pessoas que acreditam que a vida não acaba aqui, as pessoas que acreditam que talvez do lado de lá seja muito pior do que do lado de cá, por conta das consequências dos nossos atos. E as pessoas que entendem que o que nós temos neste momento é o necessário para o nosso crescimento, conseguem lidar muito melhor com esse sentimento suicida. Mas se eu continuar alimentando ociosidade na minha vida, se eu continuar tendo falta de fé e nunca me contentar com as coisas que eu tenho, eu sou sério candidato a entrar no grupo das pessoas que têm pensamentos suicidas. Olha quantas reflexões bonitas a espiritualidade nos proporciona nesta tarde, né? E aí, avançando, a gente precisa discutir a seguinte questão: saciedade está ligado com materialismo, né? E dentro do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 16, nós temos a seguinte reflexão: a propagação das doutrinas materialistas é o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que suicidam. Olha que coisa interessante. Saciedade está ligado a questões do materialismo, né, como eu acabei de dizer. E o materialismo é o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. As pessoas querem ter um iPhone 11, querem ter uma TV 4K de 75 polegadas, querem ter uma casa na praia, uma casa no campo, querem uma casa muito grande, querem viajar, querem o carro, querem um monte de outras coisas, e aí utilizam os cartões de crédito, e cartão de crédito não é de Deus. Gente, acreditem no que eu estou falando. Cartão de crédito não é de Deus, e porque ele ajuda a gente a inocular essas ideias materialistas. Nós não podemos comprar um celular, um iPhone 11 que custa R$ 7.500, mas eu posso ir numa loja que aceita parcelamento no cartão de crédito em 30 vezes e pagar 30 parcelas de R$ 250. E aí eu compro um iPhone 11, fico feliz por alguns dias, alguns meses, e aí vem a empresa e lança o iPhone 12, e aí eu já estou triste, porque eu não tenho um iPhone mais moderno, e ainda eu nem consegui acabar de pagar o iPhone anterior. E aí eu começo, então, um novo parcelamento, entro numa outra dívida, aí isso vira uma bolinha de neve, e aí a gente começa a receber aquelas cartas motivacionais todos os dias, dizendo que a gente precisa trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. Recebemos aquelas telemensagens lindas, emocionantes, fazendo cobranças para a gente e nos incentivando a pagar as contas que nós estamos devendo, e aí a gente entra num círculo vicioso, e aí essa ideia materialista começa a ter como consequência, talvez, o veneno do suicídio na nossa vida. Olha que reflexão interessante a gente tem para trazer nesta tarde. E avançando, eu queria trazer mais algumas reflexões. Outra consequência muito forte que levam as pessoas a pensarem em cometer algo contra a sua própria vida é o sentimento de depressão. Joana de Ângeles, no livro Imbatível Amor, psicografado por Divaldo Franco, nos diz assim: diversos fatores podem desencadear o processo depressivo. E uma vez que ele se fixa, o paciente começa a caminhar para uma etapa trágica da autodestruição. Então, cada um tem um gatilho que vai fazer, muitas vezes, o processo depressivo se instalar na sua vida. Mas quando o processo depressivo se fixa, as pessoas começam a caminhar para a autodestruição. Por isso que nós precisamos combater o processo depressivo na nossa vida.
E aí, numa outra oportunidade, nós podemos conversar um pouquinho mais sobre depressão e a visão espírita, né? Mas aqui a gente precisa entender que o materialismo é uma das causas do suicídio, a depressão é outra, e que nós precisamos entender que a depressão pode até chegar na nossa vida, mas nós não podemos deixar ela se fixar, porque quando ela se fixa, a etapa trágica da autodestruição começa a acontecer. Avançando um pouquinho mais, a gente tem um outro ponto, que a incredulidade das pessoas, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, são, numa palavra, os maiores incitantes ao suicídio. E quem comete suicídio é um covarde moral. Covarde moral. Porque não aceitou suas provas. Porque não aceitou as suas expiações. Porque não aceitou os seus problemas. Porque não aceitou a sua vida. Então a gente precisa acreditar, né, que nós estamos aonde estamos porque temos um para quê, temos um porquê, temos uma necessidade em estar naquele local, naquela condição e com aquelas pessoas. E aí tem uma frase de uma música cantada pelo Rapa que diz: para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E aí, pessoas, eu teria muito mais coisas para conversar com vocês na tarde de hoje. Mas eu acho que esta mensagem que a gente trouxe aqui traz as reflexões que nós precisamos para a nossa vida, né? Que o suicídio, muitas vezes, é ocasionado pela ociosidade, pela falta de fé e pela saciedade na nossa vida. A gente precisa parar de alimentar as ideias materialistas, que a gente precisa lutar para não deixar a depressão se fixar na nossa vida, e que a gente precisa combater a nossa incredulidade, porque as pessoas que foram para o outro lado, vítimas de suicídio, quando fizeram comunicações com este plano, por meio dos médiuns que fazem psicografias, nos contam que o lado de lá é muito pior do que do lado de cá. E que a gente possa, no dia de hoje, ficar atento aos sinais, ficar atento às pessoas, ficar atento aos nossos familiares, porque falar é a melhor solução e a gente precisa, nesses períodos de pandemia, principalmente, entender que o melhor abraço é escutar as pessoas. O melhor abraço é escutar as pessoas. O melhor abraço é oferecer ajuda. O melhor abraço é oferecer a nossa atenção. Então, obrigado a todos que se conectaram conosco para poder assistir um pouquinho dessas reflexões e que nós possamos compartilhar, marcar um amigo, ajudar outras pessoas a entenderem como que o suicídio acontece nas nossas vidas. Obrigado, gente, um grande abraço para todos vocês, uma abençoada tarde e vamos lembrar sempre, né, em buscar o equilíbrio de todas as áreas da nossa vida, né? Porque é assim que a gente vai encerrando. Quando não houver mais saída, quando não houver nenhuma solução, vamos conversar. Nenhuma ideia vale uma vida. Tchau, pessoas.